Vocês estão bem? Vamos dar início ao nosso estudo, a nossa IBD temática expositiva. O tema de hoje é batismo com o Espírito Santo. Acho um tema muito importante para o nosso meio cristão protestante evangélico, beleza? Eu quero pedir, por gentileza, uma oração voluntária antes da gente iniciar os estudos, amém? Amém? Então, como eu disse, o assunto a ser tratado hoje é batismo com o Espírito Santo. E quando nós falamos ou tratamos desse assunto, é quase que inevitável de nós não nos recordarmos ou pensarmos na passagem de Atos no capítulo 2, né? Esse tema ele é um tanto quanto polêmico, porque no nosso segmento evangélico há alguns entendimentos a respeito do que é o batismo com o Espírito Santo, né? Há quem acredite que ele se evidencia no falar em línguas, né? E há quem acredite que o batismo com o Espírito Santo acontece assim que você reconhece Jesus Cristo, aceita segui-lo, sendo então inserido no corpo de Cristo, né? E já imediatamente recebendo o Espírito Santo. Amém? No Antigo Testamento, é só uma introdução, a gente já vai dar uma entrada nos textos chaves, onde aponta tudo mais, as promessas do Espírito Santo, né? No Antigo Testamento, existem algumas promessas a respeito da vinda do Espírito Santo, e também já havia a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento. Só que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não se apossava de todo o povo, mas ele estava mais inserido nos reis, nos profetas, e juízes e líderes, dando a eles a capacidade, né, de governar o povo de Deus. O rei, cheio do Espírito Santo, ele, recebendo o Espírito Santo, nele ele recebia também a capacidade de governar o povo judeu. Assim como os líderes, a capacidade de legislar sobre o povo, e os profetas serem usados, serem porta-voz de Deus para o povo no Antigo Testamento. Mas houve um tempo em que os profetas eles começaram a profetizar a respeito da descida ou recebimento do Espírito Santo sobre todo o povo, sem exceções, né? E quem traria esse Espírito para o povo era o Messias, que traria o Espírito Santo sem medidas para o povo. Ele tem sobre ele, Messias, o Espírito Santo sem medidas. E então, quando esse Messias chegasse, que é Jesus, ele traria com ele a bênção do Espírito Santo para todo o povo. Eu quero pedir, por gentileza, a gente vai entrar em umas passagens proféticas, onde os profetas eles estão evidenciando e falando a respeito desse batismo, do recebimento do Espírito Santo. Eu vou pedir que um dos irmãos abra, por gentileza, em Isaías, no capítulo 32, versículo 15. Isaías, no capítulo 32, versículo 15. Então, essa passagem uma das passagens do profeta Isaías, a primeira, se não me engano, profetizando a respeito do Espírito Santo, né? Aqui, no contexto, a reconstrução do povo, e futuramente trazendo o Espírito Santo. E o mesmo profeta, Isaías, no capítulo 44, do 1 ao 4, está dizendo assim, olha: agora ouça-me, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. O Senhor que o criou e o que o ajuda diz: não tema, ó Jacó, meu servo, ó querido Israel, meu escolhido. Pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre os seus descendentes. Mais uma profecia a respeito da vinda e da chegada do Espírito Santo através do profeta Isaías. Ele profetizando aqui já para os descendentes de Jacó, de Israel.
Derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre as futuras gerações. Eles crescerão como capim, como salgueiro à beira do rio. No Antigo Testamento vemos então a segunda passagem que trata a respeito da vinda do Espírito Santo através do profeta Isaías. Alguém pode abrir também para mim no capítulo 61 de Isaías e ler para mim do 1 ao 3, por favor, gente? Isso. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Até o 4, né? Não, até o 3. Obrigado. Esse capítulo 61 aqui, do 1 ao 3, do Messias, é uma profecia messiânica, é como se fosse... Obrigado, tá? O próprio Cristo falando aqui através de Isaías. E a gente vai ver isso aqui mais à frente, que João também dá uma referência, falando de Jesus, e também usa esse próprio texto aqui. Mas também é uma promessa do Espírito Santo descendo sobre o povo. Isaías, ou Jesus Cristo, falando sobre ele mesmo, obrigado, com a soberanidade do Espírito Santo, ungindo nele, né? Pois o Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim e me ungiu. O que eu acho interessante nessas 3 profecias de Isaías é que, como eu disse, nós conseguimos observar que a evidência que recebemos do Espírito Santo está na capacitação em que ele nos dá de fazer a obra do Evangelho. Mais um profeta, ele vai falar a respeito do Espírito Santo, que é Ezequiel, no capítulo 36, 26, vai dizer assim, ó: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. E um outro profeta que a gente conhece, que trata a respeito da promessa do Espírito Santo, todo mundo conhece, é o profeta Joel, no capítulo 2, 28 ao 32. Quem achar pode seguir na leitura aí, por favor. Estou indo rápido, galera? Então, não. Dá para acompanhar? Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Naquele dia, derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns do monte Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu. Estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Bom, lembra que eu disse a respeito do Joel 2, capítulo 2, versículo 28 ao 32. Lembra a respeito de quem eu falei que no Antigo Testamento o Espírito Santo se apossava? Ele se apossava mais nos governos, líderes, né? Reis, profetas, dando ele capacidade para governar, para liderar, legislar o povo. Agora, o profeta Joel aqui, ele está praticamente dizendo a mesma coisa que o profeta Isaías, Ezequiel, a respeito da descida do Espírito Santo, do recebimento do Espírito Santo. Só que o profeta Joel, ele está dizendo que esse recebimento não vai ser limitado somente a reis, profetas e líderes, mas sim a todo o povo.
Tanto que ele fala, depois que eu tiver feito essas coisas, derramei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, sobre toda a carne, seus filhos e filhas, jovens, velhos. Então você vê que não haverá ali cota de idade, não sei se existe isso, mas não haverá ali uma idade certa, todos receberiam esse Espírito Santo. E ele fala também que nesses dias ele derramaria também até sobre os servos e servas. Então veja que não está mais voltado somente aos governamentais da época, tipo profeta. Vamos lá, vamos chegando aí, pessoal, sentando, amém? Vamos se acomodar aí. Então, não está voltado só mais ao recebimento. Ajuda a irmã aí. O Espírito Santo não vai ser mais só recebido ou apossado somente dos profetas, líderes, mas sim de toda a criatura, de todo o povo, seja ele jovem, seja ele velho, seja ele ancião, servo ou serva. A partir desse momento, com a recebida, a descida do Espírito Santo, todos eles receberiam. Amém? Está fácil a compreensão, gente? Tem alguma dúvida? Não? Qualquer coisa, então, aproveita que o Valdir chegou e tiver dúvida com ele. Então, nós acabamos de ver, eu acho muito legal, né? Porque a Bíblia ela embasa tudo. Nós acabamos de ver, no Antigo Testamento, só fala um pouquinho que eu sou suíço. Então, eu comecei, na verdade, com a introdução a respeito só um mapeamento. Vamos entrar mais, eu comecei falando aqui, citando aqui esses textos, baseando fortificando a ideia do recebimento, mas a gente vai citar vários outros textos aqui, beleza? Primeiro foi Isaías 32:6. Eu te passo depois, pode ser? Tá? Tá que eu falei aqui agora? Dá tempo? Não sei se foi por Isaías. Tá, beleza. Foi por Isaías 32. Algum texto depois foi. Não, tá, beleza. Hoje foi um pouquinho diferente. Eu só fiz um plano. Isso. Então a gente acabou de ver a profecia, ou os profetas, no Antigo Testamento, profetizando, citando o recebimento do Espírito Santo para algo futuro. E agora nós vamos dar entrada no Novo Testamento, que também há a profecia, né, a respeito do recebimento, da descida do Espírito Santo. Né? E obviamente, no Novo Testamento, que acontece o cumprimento das profecias dos profetas a respeito da chegada do Espírito Santo. Né? Nos livros sinóticos, nós vamos ver João pregando e anunciando no Rio Jordão que o tempo em que os profetas disseram no passado já havia chego. Né? E, então ele faz ali, quando nessa pregação, o evangelho sinótico vai citando ali João, ele faz ali uma junção com a profecia de Joel, dizendo que o Messias já estava entre eles e que o juízo também já havia chego junto com o Messias, junto com ele. E vai chegar numa parte aqui que eu acho que vai ser muito legal para a igreja, apesar de que vocês já sabem a respeito. Né? Eu quero ler aqui com vocês Mateus, no capítulo 3, e quero que vocês me acompanhem do 1 ao 12, beleza? Posso ler, gente? Posso? Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é a voz que clama no deserto, prepara o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecido como peles de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessava seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou: quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem, por suas ações, que vocês se arrependeram. Não pense
que podem dizer uns aos outros: estamos a salvo, pois nós somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhe digo que até dessa pedra Deus pode fazer surgir o filho de Abraão. Agora mesmo, o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz fruto bom será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. E ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quantos aqui de vocês, além de mim, conhecem e já cantaram aquela música do Jair Bonfim? Vem, vem com teu fogo, Espírito Santo. Ninguém? Vocês conhecem essa música? Vem e queima. Isso, só o Valdir que era... Caraca, o Valdir é crente mesmo. Eu acho interessante, às vezes talvez por falta de um conhecimento teológico ou a fundo, que muitas das vezes, de fato, a gente não sabe o que pede a Deus. Já foi dito aqui uma vez. Porque se você parar para perceber o que Mateus está falando aqui a respeito de João Batista, quando João Batista está falando a respeito do recebimento do Espírito Santo com fogo, batismo com o Espírito Santo com fogo, no contexto também, o batismo com o Espírito Santo, ou ele os batizará com o Espírito Santo, ele está trazendo também a respeito da salvação. E com fogo, a condenação. Por isso que, às vezes, muitas das vezes, eu já orei também, já cantei e falei: Senhor, me batiza com o teu fogo. Tem até uma música do Fala Baixo, que é Moel, eles cantam, batiza-nos com teu fogo. Apesar de que eles merecem ser batizados com fogo, tô brincando, mas batiza-nos. E aí, muitas das vezes, a gente no meio, talvez, que fomos inseridos, desculpa, gente, corta isso aí, por favor. No meio que nós estávamos inseridos, eu já pedi: Senhor, me batiza com o teu fogo, eu quero ser batizado com o teu fogo. Só que, sem saber, na inocência, né? Eu estava ali pedindo que, de fato, Deus me condena. Porque o contexto, o que ele está falando aqui, e o texto, ele é explicativo. Ele nos mostra aqui no versículo seguinte que, de fato, o fogo, o batismo com fogo, é a condenação. Porque no versículo 12, o Mateus, ele está escrevendo que ele está falando que ele já tem a pá na mão. Isso, o Messias, isso, Jesus Cristo. Ele vindo, recebendo, ele vendo com o Espírito Santo. Ele já tem a pá na mão. O que Jesus Cristo vai fazer? Vai separar a palha do trigo. Vai limpar uma área onde os cereais são debulhados, juntará o trigo no celeiro. Esse juntar o trigo no celeiro está relacionado à salvação, recolherá o seu povo. E a palha vai queimar num fogo que nunca mais acaba. De fato, a condenação. Então, às vezes a gente traz, pede algumas coisas que, graças a Deus, que ele é misericordioso, Ele sabe, ele entende que a gente não sabia ou não sabe muito a respeito do que a gente fala muitas das vezes, e não dá aquilo que a gente pede. Porque imagina se ele quer ser condenado, tá bom, abre o buraquinho, está lá no inferno, queima para sempre. Graças a Deus por esse Deus que nós servimos, que é misericordioso. Então, a primeira vez em que aparece no Novo Testamento, pegou aí, doutor? Eu falei? Mateus 3, do 1 ao 12. A respeito do batismo com o Espírito Santo, está aqui no livro de Mateus, Como eu disse, é um livro que está também associado à chegada do Messias, o reino messiânico e o juízo. Então, para reforçar, batismo com o Espírito Santo e com fogo são coisas totalmente diferentes. Um está associado à salvação e a outro à condenação. E vale a pena citar que o batismo com o Espírito Santo só pode acontecer por intermédio de Jesus Cristo. Não há transferência de espírito de um homem para o outro homem. Muito menos transferências de dons de homem para o outro homem.
Até porque o dom não é meu, o dom é do Espírito. E eu não vou entrar muito nessa seara, porque vamos ter essa aula, mas é porque se torna necessário eu falar um pouquinho a respeito disso, por causa do contexto do estudo. E durante o estudo eu estava lembrando que nas redes sociais, infelizmente, eu vi uma pastora, né, nas redes sociais, um congresso, onde ela disse que nesse congresso ela transferiria o dom dela para as pessoas que estivessem ali. E que ela batizaria também com o Espírito Santo, o que, biblicamente, é totalmente controverso do que ela diz, que ela fala. E o problema disso é que nos comentários, as pessoas que têm um pouquinho de consciência bíblica, teológica, quando idade, questionam, outra galera vão lá e defende com unhas e dentes. Como se de fato isso pudesse acontecer. Imagina o Valdir com 100 mil reais na conta. Posso ouvir um amém aí, irmão? Amém não é o pentecostal, né? Só para usar um exemplo assim. Mas imagina o Valdir com 100 mil reais na conta. Eu tenho acesso à conta do Valdir. Mas eu posso transferir uma coisa que é do Valdir para outra pessoa? Não. Não há possibilidade de eu transferir algo que eu não tenho, que não é meu, para quem quer que seja. O dom é algo que o Espírito Santo nos dá. O batismo, somente por Jesus Cristo. Amém? Amém mesmo? Abre para mim aí alguém, por gentileza, João, no capítulo 1, Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 29 ao 33. Pode ler aqui. No dia seguinte, João, capítulo 1, 29 a 33. 29 a 33. Fechou? Fechou? No dia seguinte, João viu Jesus vindo até ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele que quem eu disse, depois de mim, tem um nome que tem preferência sobre mim, porque ele era antes de mim. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado eu já era, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: Aquele sobre quem vi descer o Espírito, sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Está entendendo? Lembra que eu disse que o capítulo 61 de Isaías é um capítulo messiânico, trata como se fosse o próprio Jesus falando. Ele diz: O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois me ungiu. Obrigado, foi igual camelo, né? Para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Então, você percebe que ele está falando aqui no capítulo 61 do Espírito Santo sobre ele, e a pomba, gente, ela simboliza o Espírito Santo na Bíblia. Você vê que, se eu não me engano, no Antigo Testamento, foi Noé que lança uma pomba, né? Ela tem a simbologia do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, a pomba desce sobre Jesus, e Deus já tinha falado com João que sobre quem a pomba pousasse, ele batizaria com o Espírito Santo. Então eu não vi uma pomba descer sobre essa pastora para ela ter a audácia de falar que ela batiza e que ela transfere, não. Mas eu vejo na Bíblia, na palavra do Senhor, que é infalível e inerrante, que a pomba desceu sobre Jesus. E que somente ele, tem a capacidade e o poder de nos batizar com o Espírito Santo. Amém? É só para a gente refutar essa pastora aí que está meio varada. Mais uma das promessas, agora no Novo Testamento, vimos que a promessa dita por João Batista, agora nós vamos ver a promessa dita pelo próprio Jesus, em Lucas, no capítulo 24, do 44 ao 49. Gente, está tranquilo? De verdade? 24, 44 ao 49. 24. Uhum.
Lucas 24, de 44 a 49. Para cima. E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haverá de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa é mais uma promessa, né, que nós vimos a respeito do Espírito Santo, só que agora, né, dita por Jesus. E mais uma vez, a gente consegue observar no texto o que evidencia, Valdir, o Espírito Santo em nossas vidas, que é a capacitação que ele nos dá de fazer a obra, né? Eu disse no início que existe uma galera que acredita que o batismo com o Espírito Santo está evidenciado no falar em línguas, né? Que não é uma verdade. Mas que muitas das vezes, ou na maioria que a gente consegue ver e comprovar nos textos, a evidência do Espírito Santo é nessa capacitação que ele nos dá de fazer a obra. E você vê aqui, que no versículo 49, ele cita a promessa do Pai, que é essa, a descida, o recebimento do Espírito Santo, acompanhado de uma ordem. Amém? Acompanhado de uma ordem, que era o quê? Ficar em Jerusalém. Valdir uma vez pregou a respeito disso lá, né? Eu lembro dessa passagem. Para que depois da promessa cumprida, aí então eles iniciariam a caminhada cristã como testemunhas e recebendo poder e autoridade para fazer ou pregar o Evangelho. Então, mais uma vez eu digo que a evidência do Espírito Santo não está em falar em línguas, mas na capacitação de fazer a obra. Amém, gente? Amém. Eu trouxe meio um estudo diferente, porque eu poderia citar ali o texto bíblico e vir, mas eu acho que, assim, acho que fica legal a gente vir trazendo bem lá do Antigo Testamento dos fatores das promessas e as promessas do Novo Testamento até o cumprimento, que eu acho que fica bem mais claro na nossa mente, fica melhor para a nossa compreensão a respeito do batismo. Amém? Vamos lá para Atos, no capítulo 1, gente. Vou ler aqui, beleza? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Qual é a promessa do Pai, gente? O Espírito Santo A descida do para Espírito Santo. ficar na cidade. Exatamente. Da qual eu lhes falei, pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes perguntou: não lhes compete saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles.
E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileu, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, percebe-se que há um segmento na profecia, começando no Antigo Testamento pelos profetas, no Novo Testamento, no Evangelho Sinótico de Mateus, por João Batista, anunciando a respeito da chegada do tempo em que os profetas haviam profetizado a respeito do Messias e o Espírito Santo. E logo após, Lucas relata em Atos, Jesus falando para os discípulos que iria chegar, que iria chegar até eles e que eles iriam receber o poder do Espírito Santo, até que, de fato, isso se cumpre em Atos, no capítulo 2. Né? Então, vamos chegar já quase por fim, que é o cumprimento dessa promessa. E eu vou pedir para alguém ler em Atos, no capítulo 2, do 1 até o 38. 38. Pode ler. Chegando os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Pafília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue com um propósito determinado
e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo. Prometeu e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu... Até o 40? Até o 38. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. João, fico até com frio, porque dá um arrepio quando lê essa palavra. Mas percebe que após a descida do Espírito Santo, estava acontecendo ali, obviamente, aqui, obrigado. Obviamente, eles não estavam falando em línguas estranhas, mas já de conhecimento que eram línguas idiomáticas, mas nota-se a autoridade em que Pedro foi tomado, dotado para falar a respeito do Evangelho. Alguém sabe dizer o que acontece após a pregação de Pedro, quando ele fala a respeito disso? Mais de quantas mil almas? 3 mil. Mais de 3 mil almas se arrependem e vão para o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje em dia, precisamos de quase 3 mil sermões, né, igual Agostinho Nicodemos fala, para alcançar uma vida. Mas 3 mil almas se renderam aos pés de Jesus Cristo após o derramamento do Espírito Santo e a autoridade e o poder que ele deu aos apóstolos, aos discípulos, de pregar e anunciar o Evangelho. Então, mais uma vez eu vou reforçar isso. A evidência não está em falar em línguas. A evidência do Espírito Santo não está em rodar, não está em falar em língua, não está em entregar manto, não. A evidência está na capacitação que o Espírito Santo nos dá em fazer a obra. Porque ele, por intermédio do Espírito Santo, nos dá poder e autoridade para pregar. E eu acho muito lindo aqui nessa passagem, além do fato das pessoas se converterem e tudo mais, a autoridade que Pedro tem para falar, mas é que após ele começar a falar do Evangelho a respeito de Jesus Cristo, o pavor, eles ficam amedrontados, chocados, tipo, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? Irmão, isso tudo que ele está falando é verdade, o que vamos fazer agora? E ele vem com a mensagem principal, que é arrependam-se e sejam cheios do Espírito Santo. Então, a mensagem do Evangelho, cara, não é outra, a não ser isso, o arrependimento.
e anunciar a Cristo. E, óbvio que eu acho também que foi eu acho que fica errado falar de uma estratégia de Deus, né? Mas um plano totalmente perfeito, como todos os planos. Por quê? No início do capítulo 2 de Atos, a gente vê no versículo de 1 ao 4 que ele registra o cumprimento da promessa, né? ou das profecias ditas pelos profetas e o João, e pelo próprio Jesus. E o dia do Pentecostes, a gente sabe que aqui eu acho no capítulo 2, a efusão, o derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia do Pentecostes, e esse dia do Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? Então, entre a morte de Jesus e a chegada do Espírito Santo, foram 50 dias. Lucas, no capítulo 1 de Atos, ele fala que Jesus ficou 40 dias, confere, até a efusão, até a sua assunção ao céu. Então, desses 40 dias, 10 dias após, acontece o cumprimento da promessa. E Jesus fala que era necessário que ele subisse para que a promessa se cumprisse, para que o Espírito Santo descesse. Então, 10 dias após, 40 dias, Jesus ele ressuscitou, 40 dias andou na terra, com provas infalíveis de que ele estava vivo. Quando ele é assunto aos céus, 10 dias depois, nos dias de Pentecostes, onde estava ali, a região estava muito mais povoada, estava lotado ali, gente de todo o império, de todo lugar vinha, gente de Roma, gente da Ásia, a galera toda ali povoava aquele ambiente, estava lotado, para eles presenciarem que, de fato, a promessa no Antigo Testamento que Deus deu aos profetas estava se cumprindo neles naquele momento. Então eles olham, como é que podem? Eles estão embriagados, eles começam a zombar. Os mesmos zombadores do passado são os mesmos que zombam hoje em dia. Mas a promessa já foi posta nas nossas vidas. E graças a Deus que nós recebemos e temos o Espírito Santo. Amém? Alguma dúvida? Não? O que acharam da aula? Foi muito rápido? Não. Beleza?